Bem, então vamos continuar aqui a gente falando dos nossos princípios. Primeiro princípio é o princípio da intranscendência do recurso. O que significa isso? Bom, esse princípio ele está muito ligado ao acusador, ok? Então, quando no recurso, né, por exemplo, quando houver mais de um réu, né, principalmente quando houver mais de um réu, é preciso especificar e expressar contra quem está se recorrendo, tá? Por quê? Se isso não acontecer, geralmente o acusador ele recorre para quê? Para aumentar aquela pena, para exasperar, para reconhecer determinado agravante, por exemplo. Então, nesse caso, ele tem que expressar, dizer contra quem ele está recorrendo, tá? Porque do contrário, tá bom? Não se poderá, então, exasperar a pena dessa pessoa, tá? E aí, pelo princípio, tá, da intranscendência dos recursos, o recurso, então, ele vai ser julgado nos limites do que foi pedido e também nos limites de contra quem se faz o pedido, ok? E isso é um ônus para a acusação. Então, esse princípio, ele tá ligado à acusação, tá bom? E o princípio da colegialidade recursal. Isso significa que quando se recorre, na verdade, se dá uma outorga, né, para que essa matéria seja objeto de reanálise por parte de um órgão colegiado, ou seja, por um órgão que é integrado por mais de um julgador. Mas, gente, subsiste a esse princípio, tá, que em algumas situações as decisões elas sejam monocráticas, ou seja, o julgador ali, tá, ele pode, então, avaliar, tá bom? Ali uma determinada situação, ok? E essa decisão monocrática, ela não esvazia o princípio da colegialidade recursal, perfeito? Bom, o que é impedimento? Bem, primeiro caso, renúncia, tá bom? Isso impede aí um recurso, quando, por exemplo, o assistido, a parte mesmo, fala que tem ciência, tá? Mas que não deseja recorrer da decisão, tá? Antes dela interpor o recurso, antes mesmo de interpor o recurso, ou seja, a pessoa tá lá, ela é intimada daquela decisão, ela fala, não, eu não quero recorrer, tá? Ou o seu defensor. Olha aqui o que diz a súmula 705 do STF, né? Ela trata sobre esse tema e ela anuncia, né, que a renúncia do réu sem a assistência do defensor não impede o conhecimento da apelação interposta por este. Tanto a desistência, tá, como a renúncia, tá, elas podem ser praticadas aí pelo acusado, tá? Então, veja bem, na renúncia, ele é intimado daquela decisão e o réu, ele pode dizer, não, eu não quero recorrer. Só que a súmula 705 do STF diz o seguinte, quando tiver um choque entre a decisão do acusado de não recorrer e a defesa tiver interposto recurso, ou seja, quando divergir acusado e defensor, o recurso vai ser recebido, o recurso vai ser conhecido, vai ser processado, ok? Porque às vezes o réu ele nem sabe que tem alguma coisa ali que pode estar equivocada na sentença dele. Então, ele vai lá, né, sem a assistência do defensor, toma ciência e renuncia ao prazo recursal. Ele fala, não tenho interesse em recorrer. Mas o defensor, ele verificando que, na verdade, existe uma possibilidade ali de modificação positiva para o seu, né, cliente, para o seu assistido, ele pode, então, interpor o recurso. Quando acontece esse choque entre a decisão do acusado e a decisão do defensor de formular recurso, o recurso, então, ele é conhecido, tá? Então, o recurso não deixa de ser conhecido porque o réu, quando foi intimado pessoalmente, disse que não queria recorrer. Se a defesa técnica apresentar recurso, esse recurso, então, vai ser recebido. A desistência, na verdade, verifica-se o quê? Quando o réu, tá? E aí o réu, acompanhado do seu defensor, ele não deseja mais permanecer ali com aquele recurso,
tá bom? E aí ele solicita que cesse o seu trâmite. Então, o que acontece? Qual a diferença entre renúncia e desistência? Na renúncia, ele nem interpôs ainda o recurso, ele já está dizendo que não quer, que renuncia esse prazo recursal porque não tem interesse em apelar, ok? Na desistência, não. Ele interpôs o recurso, mas no meio do processamento do recurso, ou seja, o processo chega no tribunal, ele lá é autuado, é mandado com vista ao relator, o relator vai lá, profere o seu voto, bota na pauta. Se nesse ínterim o réu tem interesse em desistir, juntamente com o seu defensor, ele pode desistir, tá? Essa é a diferença entre renúncia e recurso. Bom, a deserção também seria uma causa aí de impedimento, tá? De conhecimento do recurso. Ela ocorre quando se deixa de pagar as custas, tá? Ou de fazer o traslado nos autos. Embora, tá, não esteja expressamente prevista a deserção aí no artigo 601 do CPP, tá? Então, ela também seria uma motivação aí para que o recurso, né, fosse impedido, então, aí o seu recebimento e tramitação, tá? Atualmente, né, principalmente aí nos recursos de apelação, de rese, né, na parte criminal, esses recursos eles sobem, tá? Eles costumam aí subir tranquilamente, sem nenhum problema, desde que esteja tempestivo. Bom, pressupostos de admissibilidade. O que é um juízo de admissibilidade, né? É uma aferição ali que se faz, né? Uma análise que se faz ali no juízo competente, se algumas determinações legais elas foram atendidas, tá bom? Então é preciso, né, para que você tenha aí, né, na sua admissibilidade, primeiramente, né, cumprir determinadas condições, tá bom? Para que você possa, né, ver esse julgamento desse recurso. E no mérito, né, você tem que trazer o fundamento, o que traz o seu inconformismo ou a anulação da decisão, tá? Você tem que manifestar isso no seu recurso, tá bom? Primeiro, os pressupostos de admissibilidade, a gente tem aí o quê? Previsão legal, ou seja, o recurso ele tem que estar trazido, tá? Ele tem que estar ali no bojo, né? Da lei processual, ou seja, isso tem a ver com o princípio da taxatividade. Então, das sentenças, não é isso? Vai caber o quê? Sentenças ali que encerram ali o processo dando mérito, dessa sentença cabe apelação, tá bom? Então, o recurso ele é taxativo, tá? E um requisito, tá, de admissibilidade é essa previsão legal, tá bom? Então, primeira coisa, tem que ter uma previsão legal. Segunda, tem que ter uma forma prescrita em lei, tá bom? Então, assim, sob pena de não recebimento ou de negativa de conhecimento do seu recurso. Então, o seu recurso ele tem que estar adequado àquilo que determina a legislação processual. E tem que estar lá escrito, tá bom? Terceiro, tem que ser o quê? Tempestivo, ou seja, para cada recurso existe um prazo, tá? Cada recurso tem um prazo. Então, a interposição do recurso traz uma preclusão consumativa, tá bom? E aí a parte que praticou não poderá mais praticar. Se a parte passa desse prazo, o que vai acontecer? Esse recurso vai ser intempestivo, porque passou o tempo dela se manifestar se tinha interesse em recorrer. Então, tempestividade tem a ver com prazo, tá? Então, você tem que prestar atenção no prazo que está lá escrito para o recurso. Outra coisa, né? Outra questão que é importante para a admissibilidade do recurso, adequação. O que é adequação, gente? É quando você vai ver lá o acerto entre o recurso que foi escolhido, tá bom? E que vai repercutir aonde? No interesse recursal, ok? Então, adequação é isso, tá? Tá lá previsto e a sua situação se encaixar naquela que tem uma previsão legal. Isso significa adequação. Tem que existir também o quê? Os fatos impeditivos, tá bom?
Por exemplo, se você renuncia ao prazo recursal e depois, no prazo do recurso, você interpõe o recurso, calma aí, você não está preenchendo aí o requisito de admissibilidade, tá? Por quê? Porque já tem ali um fato impeditivo. Que fato impeditivo é esse? Renúncia. Você foi intimado da decisão e, junto com o seu defensor, renunciou. 2 dias depois, você apresenta um termo de interposição, por exemplo, de apelação. Não pode. Esse recurso aí, ele vai faltar um requisito de admissibilidade, tá bom? Porque para o recurso ser conhecido, é preciso que não tenha nenhum fato impeditivo, ok? E motivação. O que é motivação, gente? É a fundamentação do recurso. Esse recurso, ele precisa estar interposto e ele precisa ter o quê? Seus fundamentos. O que é o fundamento? É o inconformismo, tá? Isso precisa estar expressamente, então, demonstrado, tá bom? Isso tá excepcionado, né, a esse requisito, o artigo 577 do CPP, em que o réu pode interpor o recurso sem estar representado pelo defensor, e o 578, que é a possibilidade de interposição por termo nos autos apresentado pelo próprio réu, tá? E o 601, que prevê ali a subida da apelação sem as razões. Entretanto, posteriormente, né, vai ser chamado para apresentar essas razões aí no tribunal, tá bom? Pressupostos subjetivos de admissibilidade. Primeiro eu falei dos objetivos, segundo agora eu tô falando dos subjetivos, tá? E tanto os requisitos objetivos quanto subjetivos fazem parte de quê? Do conhecimento do meu recurso. Por isso que no final do meu recurso eu sempre peço o quê? Ao juiz para conhecer e prover. Conhecer, quando o juiz conhece do meu recurso, ele está dizendo que o meu recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos. Quando o juiz acolhe o meu recurso, ele está dando provimento no meu recurso, tá? Por isso que nas razões de inconformismo, a gente sempre escreve o quê no recurso? Conhecer e prover. Conhecer, porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, perfeito? Prover, acolher ou não. Por isso que muitas vezes o acórdão vem conhecer e negar provimento. Conheço o seu recurso, mas não acolho o seu pedido, tá? Conhecer e dar provimento. Conheço o seu recurso porque ele preenche requisitos objetivos e subjetivos, mas e acolho o quê? O seu pedido, o seu inconformismo.